Realmente não é nada fácil. Eu estou com uma pessoa próxima a mim, né, familiar meu, e realmente não é fácil. Não é, doutor Daniel? O que é a família? A gente viu ali os cuidados, a gente viu que realmente é um desafio. Vamos começar primeiro pelos primeiros sintomas, né? O que a pessoa apresenta? Você já até citou no princípio ali, tudo que afeta o nosso cérebro naquelas áreas que você disse. Mas os primeiros sintomas que a família tem que ficar de olho, opa, peraí, porque às vezes a pessoa confunde assim com um mero esquecimento, né? Uhum. A pessoa esqueceu hoje uma coisa, esqueceu outra manhã, opa, peraí. Papai está demonstrando, né? E as pessoas não têm que se alarmar tanto com esquecimentos que são naturais às vezes, né? Uhum. Como discernir, como diferenciar e como entender, identificar esses sintomas? O sintoma clássico que todo mundo conhece é a questão da memória. Não é só ele, né? Mas esse é o sintoma principal. Então, aquelas pessoas que com frequência ou repetidamente ou de forma progressiva, os esquecimentos para coisas do dia a dia, esqueceu uma chave, onde guardou uma chave, esqueceu o caminho de casa até o local de trabalho, por exemplo, ou até um supermercado, né? Esses esquecimentos, às vezes, de parentes mais próximos, de nomes de pessoas, isso tem que ser repetido, né? E tem que interferir no dia a dia da pessoa, tem que limitar a pessoa de alguma forma. Então, isso, esquecer data, por exemplo, de um aniversário de uma pessoa próxima, né? Então, essas pequenas coisinhas, principalmente de memória, que são mais importantes. Eu costumo dizer que a questão da memória não é comum perder a memória com o passar dos anos, né? Não é normal, senão todo mundo teria dificuldade de memória. Então, sempre que aparecer alguma questão relacionada à memória, é importante investigar, é importante olhar. É claro que tem outras situações, o estresse, a ansiedade, a depressão, que também podem alterar a memória. Sempre que isso começar a acontecer, acender o sinalzinho de alerta. Não é normal. Não é, né? acontecer uma vez só. Assim, acontecer com frequência. Aconteceu uma vez, um ano não aconteceu mais, não. Tem que ter frequência. Qual seria essa frequência? Sei lá, 3 vezes, 4 vezes? Não, isso a gente não tem. Não tem como, né? Não tem como definir nesse sentido, né? Mas é uma coisa que costuma se repetir e normalmente não vem sozinha. Então, às vezes existem alterações de comportamento, a pessoa fica mais quieta, calada, mais apática, né? Tem gente que agita, faz... Vai para o outro extremo. Exatamente, para um outro extremo, fala frases sem conexão, sem nexo, não pertinentes ao momento ali, né? Costumam ter dificuldade com datas, com localização, então esquecer o dia em que se está, o mês, o ano, o local, às vezes o próprio local onde a pessoa mora se torna estranho, esquisito. Normalmente existem outras coisas próximas, mas a memória é o sinal mais precoce e esse é o problema da desinformação, muitas vezes passa desapercebido. Né? Eu digo, quando aparecer qualquer coisa que chamou a atenção, vamos olhar, vamos investigar. Não custa nada, né? Com certeza é importante, porque o profissional que vai dar o diagnóstico, as pessoas às vezes até sofrem muito em casa, já por antecipação, e pode ser alguma outra coisa que, de repente, né, o estresse, claro que a gente deseja que a saúde esteja da melhor maneira possível, mas a gente tem que realmente entender esses pequenos sinais, né, doutor Daniel? Outra coisa que a gente ouve também dizer em relação ao Alzheimer, que a pessoa ela tem memórias antigas. Quando ela já está, né, no estágio mais, que ela demonstra mais, digamos assim, que a doença já está mais facilmente notada, ela não lembra do hoje, não lembra do ontem, de coisas mais antigas. É verdade isso? Existe uma progressão da doença. Então, o início é mais para coisas recentes. A pessoa não lembra o que assistiu na televisão, não lembra onde guardou um objeto, não lembra que já tomou banho, que já almoçou. Então, o início é mais para coisas muito próximas, muito recentes. A memória antiga fica preservada. Então, a turma fala, olha, eu perdi a memória recente, mas a memória antiga está muito boa, muito bem preservada. E como é o que fica evidente, relativamente, parece que melhorou até no começo da doença essa questão da memória antiga. Mas com o passar da doença, isso vai se perdendo também. Então, até a memória para as coisas mais antigas, mais remotas, ela vai sendo perdida com o passar dos anos, né, da doença. Com a progressão da doença, você acabou de falar que até a memória antiga vai se perdendo. A pessoa ela vai ficando realmente
desconecta com a realidade, ela vai chegar a um ponto que ela está completamente fora da realidade, porque no princípio ela tem lampejos, assim, né? Uhum. Ela tem um dia que ela está ótima, né? Ela está bem, ela está normal, conversa normalmente, reconhece as pessoas normalmente, dá nome às pessoas. E outro dia ela está completamente lá no passado, com atitudes completamente diferentes. Uhum. Depois, com o passar do tempo, com a progressão da doença, ela não vai ter mais esses momentos de lucidez, digamos assim, vai ter só... vai sair completamente da realidade, doutor Daniel? Numa fase, a gente classifica a doença em 3 fases, né? Na fase mais avançada, na fase mais adiantada da doença, mais para frente, a pessoa perde a capacidade, inclusive, de se conectar, né? De conversar, uhum. De manter um diálogo, por mais simples que seja. Perde até a capacidade de reconhecer quem está mais próximo, uhum. Os parentes. Então, esses lampejos vão ficando cada vez menos frequentes, né? Até uma fase muito grave, em que o doente uhum. fica completamente restrito, ele não consegue conversar, não consegue conectar. Aí aparecem as questões motoras, que são tardias na doença, uhum. né? Então, o Alzheimer é isso, a cabeça não funcionando adequadamente, mas a parte física, motora, preservada até o final da doença. Uhum. Mas é progressivo. Tudo aquilo que a gente consegue no começo manter, a gente vai perdendo ao longo dos anos. Uhum. Inclusive até ficar completamente sem contato. Uhum. Bom, eu acho que uma questão que pesa muito para a família decidir, porque em alguns casos a família pensa assim, vou colocá-lo numa clínica. Porque a família às vezes não tem condição de ter pessoas cuidando, né? Porque todo mundo trabalha, tem sua vida, e aí fica com receio, assim, mas será que ele está consciente? Será que ele vai saber que ele está sendo colocado numa clínica? Porque ele tem ainda esses lampejos de consciência, de raciocínio lógico e tudo. O que dizer sobre isso, doutor Daniel? A família que tem essa questão, conheço famílias que estão passando por isso, por essa questão de decidir, porque está complicado, porque tem casos, como você disse, que a pessoa fica agressiva, uhum. né? Ela pode ser agressiva até fisicamente, com quem está cuidando dela, com o familiar naquele momento de crise. Outro momento ele está bonzinho, está normal, e isso é muito complicado para quem está ao redor. Tanto complicado lidar, como complicado decidir se vai colocar o pai, quem ama, que tem que honrar, que tem que ajudar, numa clínica ou num asilo. É muito complicado. O próprio paciente, ele não tem, na maior parte das vezes, a não ser numa fase inicial, ele não tem a percepção da doença, ele não sabe o que está acontecendo. Uhum. Inclusive, quem o leva ao consultório é a família. Uhum. E ele senta assustado, que está ali no médico, que ele não sabe por quê, o que está acontecendo, ele acha que não tem nada, para que eu vou tomar remédio, né? Uhum. Então, normalmente, a família é quem percebe os problemas e quem percebe as doenças. E elas têm que participar, a família tem que participar do tratamento e do acompanhamento. Essa questão de internação ou não, de colocar numa casa específica ou direcionada, depende muito de cada família. Eu costumo dizer que se há possibilidade psicológica, a família consegue lidar com isso, financeira também, é melhor não tirar do ambiente que ele tem costume. Uhum. Normalmente a mudança de ambiente já é um fator de confusão para uma cabecinha que já não consegue entender o que está acontecendo de uma maneira adequada. A mudança de ambiente às vezes é pior. Uhum. Se pudesse estruturar isso para o domicílio, é o mais adequado. Uhum. Nem sempre é possível, né? Então isso depende muito de cada família, de cada estrutura, não dá para a gente generalizar. Né? Com certeza. Mas você já disse que, dependendo do caso, pode piorar o quadro dele se ele sair do ambiente ali que ele já está acostumado, que ele convive, que ele conhece. É uma das poucas coisas que ele tem, né? Normalmente se mora naquele ambiente há muitos anos. Então, quando de repente você coloca ele num outro ambiente que ele não tem costume, ele abre os olhos, ele não lembra que foi para lá, né? Então, ele fica assustado. É verdade. Ele com certeza se sente agredido, né? Sim, talvez claro. Um pouco mais, né? E tem tantas questões, né, que a gente precisa entender, mas infelizmente nosso tempo está acabando. Mas, doutor Daniel, uma das últimas perguntas. Você falou no principinho da nossa conversa que a gente consegue parar um pouco, ou controlar o Alzheimer com medicamento? Sim, na realidade,
uma parcela muito pequena dos pacientes com a medicação vai melhorar muito, em torno de 20% a 30%, dependendo do estágio da doença. Mas as medicações que a gente tem hoje em dia, elas conseguem frear a evolução da doença. Quem não trata e quem trata, a gente sabe que o caminho é diferente, né? O final é comum, mas um final com a medicação muito mais tranquilo, muito mais calmo. A gente consegue estender a doença por muitos anos. Então a medicação é sempre bom ficar claro que é para diminuir a velocidade, frear a evolução da doença, mas parar, impossível. Ela continua progredindo independente do que a gente faça, numa velocidade menor naqueles pacientes medicados. Né? Com certeza. Bom, Daniel, muito obrigada por ter vindo, com certeza aprendemos bastante. Vamos todos ficar atentos aí, trabalhar o nosso cérebro, o nosso corpo cada vez mais, né, para que a gente possa prevenir e quem sabe, né, tomara que nenhum de nós tenhamos aí essa doença, mas que quando houver alguma ocorrência, né, como a nossa população está envelhecendo cada vez mais, nós queremos, né, queremos chegar lá, né, com saúde, que a gente possa também ter esse carinho, esse cuidado aí com o nosso idoso. Muito obrigada, querido. Fiquei à disposição.